Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. É isso mesmo, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Olá, Fernandinha. Olá, bom dia, alvorandos. E esse dia, mais uma vez falando assim com vocês, que seja um dia abençoado, iluminado, que vocês façam os seus dias serem iluminados, que vocês tragam Cristo para vocês hoje. Isso mesmo, Fernanda. Antes da gente prosseguir aqui, eu queria dizer, se você quiser ouvir ou assistir esse programa, não é mais uma vez, ou quiser, no caso, a gente sempre sugere para você compartilhar esse programa, vá lá no YouTube, lá na busca do YouTube, e coloca assim, olha, Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer um logotipo lá, aquele símbolo do Portal Mundo Maior, clica em cima, embaixo vai aparecer playlist, clica em playlist, vai lá com o dedinho ou com o mouse e procura o Alvorada. Tem centenas de programas e vários com a nossa também Fernanda Pérez Garcia. Muito bem, a gente sempre traz aqui, né, do livro Saúde de Miramês. A Fernanda está com o exemplar dela, na psicografia do nosso João Nunes Maia, falando, né, sobre saúde. E o capítulo de hoje é Companhias Espirituais. Uai, e será que isso tem a ver com saúde? Vamos lá, vamos ver que o nosso querido Miramês diz: atraímos segundo o que somos na urdidura dos nossos pensamentos e sempre salientamos o que vivemos. Então, o pensamento, ele atrai, e dependendo do que atrairmos, né? Isso pode comprometer até a nossa saúde, né, Fernanda? Me lembrou uma frase: me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Muitos discordam dessa frase. Não, eu tenho amizade com fulano, mas eu não sou igual a fulano. Será? Peraí, se essa pessoa adentrou a, o seu dia a dia, se você compartilha com ela das coisas, é porque tem algo semelhante. E se tem algo semelhante, opa, eu não quero ser daquele jeito. Então, faça diferente. E, às vezes, infelizmente, é difícil para algumas pessoas, mas distanciar de pessoas que nos deixam com a saúde debilitada. Então, assim, se alguém nos faz mal, por que a gente anda com tal pessoa? É masoquismo? É gostar de sofrer? O que faz a gente, às vezes, ficar numa determinada situação ruim e não conseguir sair? Então, assim, é algo para a gente atrai aquilo que a gente gosta também. Veja aonde tu frequentas, né? Veja onde você frequenta. Se você frequenta muita, vamos dizer um termo jovem, balada, né? Muita, você vai atrair o que aquela egrégora, aquele meio tem a te oferecer. Que não é o quê? Não é coisa séria, não é uma seriedade. É folia, vamos dizer assim, ao meu pensar. Se você quer algo, uma companhia legal, que hoje em dia, graças ao Criador, os jovens estão mudando a mente. Se você for ver quantas casas noturnas foram fechadas, muitas casas noturnas foram fechadas, porque os jovens agora estão pensando na saúde.
E hoje eles preferem muito mais um ambiente que dê para conversar, que dê para escutar, do que algo que você não escuta o outro e o som é muito mais alto e você não consegue ter esse contato com o outro. Então, assim, as coisas estão mudando. O planeta está mudando. São pequenas coisas que estão mostrando para a gente. Eu sou millennial. Eu sou a geração millennial. Eu vejo essa mudança da minha geração para a geração de agora. Que agora nem sei mais se é W, Y, Z, mas eu vejo essa mudança de pensar e pensar na saúde. Aí, né, as pessoas vão comentar, mas o que isso pode fazer mal? Mas aparentemente não faz mal nenhum. Aparentemente, dependendo da sintonia que a pessoa estiver, aquilo vai minando, vai minando, 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 e uma hora, né, repercute na saúde. E aí acontece aquelas freadas bruscas, que parecem bruscas, né? É como que a pastilha lá do freio vai desgastando, 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 uma hora, aí está comprometido, né? E aí você vai dar aquela freada, ou precisa parar o carro ali, por exemplo, usando essa, esse exemplo do carro, você tem que parar para trocar o freio. Então, temos que tomar cuidado, porque as influências, elas são sutis, né? No nosso dia a dia. Vamos ver aqui que o nosso querido Miramês diz na sequência. A natureza não guarda o que é, mostra a realidade da luz da própria vida. É a aptidão de todas as criaturas conhecer os semelhantes, mesmo que estes estudem meios de esconder as suas próprias deficiências. O sol da verdade faz desaparecer as sombras das ilusões. Os espíritos dispersos ou despertos para o Cristo devem compendiar forças e somariar meios para a sua renovação interior, porque o que nos atinge exteriormente vem por chamado da voz silenciosa no íntimo de cada ser. Sutilmente, né, Fernanda? O externo nos atinge, né? Aqui essa parte, né? Porque o que nos atinge exteriormente vem por chamado da voz silenciosa do íntimo de cada ser. O externo nos incomoda. Só que muitas vezes a gente não faz nada, a gente sofre calado. A gente sofre por aquilo. E assim, o que Cristo faria? Qual o conselho de Cristo na nossa vida? A gente tem que adentrar o conselho do mestre. A gente se distancia daquilo e a gente pensa em agradar o outro e nos desagradar. E o outro está nos fazendo mal, implantando em nossas mentes, nos influenciando, que é o que você falou sobre a influência, nos influenciando de mentiras. Tipo, aquilo não é verdade. E o mal age desse jeito. O mal, o que ele faz? Se você assistir filmes de terror, o mal mente tão bem. A mentira é uma mentira contada tanto que se torna verdade. Para você, mas é uma mentira. Ele consegue manipular. Então, você tem que pensar, peraí, isso está fazendo bem? Você tem que encontrar o sol da verdade. É o que eu falo aqui, o sol da verdade faz desaparecer a sombra das ilusões. A gente faz isso? A gente procura esse sol da verdade, que é Cristo? Não. A gente tem que ser espíritos despertos. Nós temos que nos tornar espíritos despertos. Muitas vezes, a gente, como eu disse, nós nos distanciamos pelas emoções.
O medo é um dos sentimentos que faz a gente se distanciar, às vezes, de Cristo. E a gente que se distancia da fé. O medo nada mais é do que a ausência de fé. Então, assim, o que a gente tá, o que falta, por que a gente tem essa ausência de fé? Por que você deixou de acreditar no Senhor? A gente tem que pensar isso, tem que filosofar sobre isso, é isso que a gente está fazendo agora. É isso mesmo, reflexões para que a gente possa aproveitar esses ensinamentos, né? E ele fala aqui que aproveita o tempo que passa e acende as tuas luzes com a energia divina fornecida pelo Evangelho e nunca mais voltarás aos braços ou nos braços das trevas ou para os braços das trevas. As inteligências que se esquecem do Cristo e enredam as obsessões jamais atuam por si sós. Elas obedecem à lei de sintonia presente em todas as formas de vida. O obsediado culpa sempre os espíritos que se entregam à vingança. No entanto, se esquecem do poder das forças afins, ligando os corações de encarnados e desencarnados. É fácil, né, a gente apontar um culpado, né? A gente aponta um dedo para o culpado e outros 3, 4 estão voltados para nós. E a gente precisa entender que se existe algum tipo de obsessão, ela começa por nós mesmos. Nós é que damos o gatilho, o start para isso acontecer, né? Porque a gente está mais do que a gente imagina, vigiado, mais do que a gente imagina, até controlado por, não é, espíritos dos quais atraímos, não que nós, assim, gratuitamente, né, apareceram e aí, não gostei do fulano de tal, não, é afinidade, depende do que pensamos, depende de como agimos, né, Fernanda? A próxima frase fala assim no livro: a luz se acende quando acendemos espiritualmente. E é exatamente isso que você falou. A gente atrai aquilo que a gente emana. E o que a gente está emanando no momento? Às vezes, a gente acorda, como diziam os antigos, com o pé esquerdo, né? Não acorda de bom humor, mas a gente tem que pensar, por que eu estou de mau humor? Não existe também o pensamento positivo tóxico, existe o pensamento positivo tóxico, tipo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e não é bem assim. Mas a gente tem que pensar e tentar diminuir a ansiedade. Porque eu percebo, eu como experiência própria, eu falo de mim que é muito mais fácil. Quando eu me acalmo, clareia a mente. Comecem a perceber quando o desespero assola a sua porta, pensamentos bons não batem na tua porta. Boas. Não, ó, foi uma inspiração. Não bate. Você vem com os espíritos, como dizia aqui, das trevas. Né? E muitas vezes o que a gente faz? Em vez de clamar a Deus, a gente reclama, que é o sentido negativo de clamar coisas boas. E muitas coisas nos ocorrem para a gente refletir das coisas erradas que fazemos. Então, vamos pensar, peraí, eu estou reclamando, murmurando, não estou feliz com tal acontecimento, mas o que eu fiz para tirar esse aborrecimento? Porque quem assistiu Divertidamente, quando começa a ver as emoções, que a tristeza não é tão ruim assim, a partir do momento em que ela pega o amigo imaginário, né, da personagem e consola, porque a tristeza é o único sentimento que consegue ter a empatia para com o outro.
A alegria, o sentimento de alegria, às vezes não consegue ser tão empático como a tristeza é. A tristeza consegue adentrar campos neuropsíquicos do outro, fala, pô, o outro está passando mal, eu poderia estar naquele lugar e não estou. Graças ao bom Deus, mas eu tenho que fazer algo por aquela pessoa, do que está no meu alcance. Aí entra a caridade. E isso é bom para a gente, para a nossa construção, para a nossa reforma íntima. Porque a saúde está ali. Né? Aqui, companhias espirituais, aí muitas pessoas vão no centro espírita, falam, eu tô com obsessor. Eu tô com obsessor. Tira ele daqui. Eu sei que eu tô com obsessor. Não tá com ninguém. É você que tá atormentada com você mesmo. Se tinha, acho que o obsessor se cansou tanto, falou, deixa ela se atormentar com ela mesma, porque eu não preciso fazer o trabalho porque ela faz por ela mesma. Então, eu vou cair fora, ela faz o papel sozinha e tá feito. Eu tô livre porque ela faz o que eu deveria tá fazendo. Então, sem esforço, né? O obsessor sem esforço, né? Sem gastos de energia. Então, a gente tem que pensar nisso. Será? É o que você falou. A gente se obsidia. A gente é nosso próprio obsessor. Então, assim, pensa bem, orar e vigiar todo dia, cada segundo, cada minuto, porque é normal a gente oscilar nas emoções. Isso se chama vida. Bem-vindo. Bem-vindo à vida. Welcome to my world. Bem-vindo à minha vida. Oscilações de emoções. Você está vivo. E agradeça por estar vivo. Agradeça por rir, chorar, sentir raiva. Isso é normal, mas tudo tem o seu limite. Então, assim, sempre a gente tem que refletir a respeito disso. Exatamente, para a gente não cair em armadilhas, né? E o nosso mentor diz: a vontade é o ponto da nossa libertação e dos nossos sofrimentos. Olha, a vontade. A gente precisa ter vontade, firme vontade. As companhias espirituais que temos nos mostram quem somos. Não obstante, a misericórdia de Deus não nos deixa órfãos, e almas de alta elevação nos acompanham, carregando a cruz do ambiente pesado que alimentamos, renunciando ao próprio conforto para nos ajudar, por amor à grande causa da fraternidade universal. Contrapartida, a gente dá trabalho para os benfeitores espirituais, né? Quando a gente torna o ambiente pesado e eles são obrigados, quase que obrigados, né, a adentrar esse ambiente, né, e melhorar aquele teor, aquela situação. Então vejam que nós somos, né, os causadores disso. Afastamos até aqueles que nós consideramos obsessores. Muitas vezes, né, os obsessores são convencidos ou são orientados a deixar aquela pessoa. Os mentores espirituais explicam para eles: olha, você não, aqui não é o seu lugar, tudo bem, melhor você se afastar, né? Aí o espírito se afasta. Aí passa um tempo, ele volta. Aí os mentores espirituais: mas por que você está de volta aqui? A pessoa me chamou. Ele que me chamou, não sou eu. Não sou eu que vim por minha livre e espontânea vontade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Fernandinha? E muito, e muito. A gente tem que orar, que nem aquela música, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, né? Então, assim, é uma música espetacular. Se você pegar a letra, né, esmiuçar a letra da música, fala disso que a gente está falando. A gente tem que se proteger de nós mesmos.
Porque, assim, até a bondade, que a gente pensa que é bondade que vem dos outros, está vindo de uma intenção. E a intenção, qual é? Quando a pessoa te faz um agrado, você fica meio desconfiada, né? Por que ela está me agradando? Né? Eu não pedi nada. Como assim? Né? Mas, obviamente, a gente é educado e tudo mais, né? A gente tem que ser educado. Mas a gente tem que tomar cuidado com as intenções. E a gente tem que orar e nos proteger das nossas intenções e das intenções dos outros que a gente não sabe. Infelizmente, de boas intenções, o inferno está cheio, como diziam os antigos, né? Também lá os antigos já falavam, peraí, toma cuidado, fica com o pé atrás, mas sempre com pensamento em Cristo. Primeiramente, o Pai que nos protege. Porque o ser humano, infelizmente, sente inveja. E, às vezes, há espíritos que implantam a maldade, que você atrai. Às vezes, você tem um momento, que isso é do ser humano, você fala assim, nossa, legal, né? A pessoa conseguiu tal coisa. Ah, mas eu também queria. Aí começa. Aí você já começou, você plantou uma ideia, você mesmo, uma ideia na sua cabeça que atraiu mais. Aí você atrai o outro irmão. Ah, agora facilitou. Agora facilitou. Agora que eu vou alimentar um pensamento que você teve. Agora eu vou esmiuçar esse pensamento que ele teve, de segundos. E começa a te encher de pensamentos, coisas, ilusões que não são do seu pensamento, que deveriam ser um pensamento passageiro, como nuvens que passam no céu. Mas não. E aí a gente começa a cobiçar, não é nenhuma uma inveja passageira, é cobiçar, é uma inveja supra-sumo, que eu falo. Você começa a cobiçar, você quer o que o outro tem. E assim, às vezes, a gente tem que admirar o que o outro tem e não ter o que o outro tem. Ah, tipo, eu admiro o que ele conseguiu. Tá, você quer o que o outro conseguiu? Tudo bem. Mas você vai ter que passar por todas as etapas e se esforçar para ter o que o outro tem. Você topa, né? Você quer fazer isso? Então, você concorda em fazer tal coisa? Ah, sim, então você vai passar por todos esses obstáculos. E às vezes até em sonhos, Nando, até em sonhos, a gente às vezes assina contratos de promessas e quando a gente acorda a gente não lembra. E aí vem às vezes um espírito e fala, oh, peraí, você me prometeu. Tem muita gente que fica pedindo os 6 números da Mega Sena para ganhar aí. Não sabe o que pediu, aí ganha depois, e aí? Ai, 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 né? Muito bem, aqui então, acho que eu parei aqui, né? Mesmo na terra, meu filho, se queres saber o que és, vê com quem andas. A Fernanda falou, acabou de falar isso. Escolha teus amigos, né? A escolha, né, de teus amigos é o reflexo da tua personalidade. A menos que, alguns casos, a caridade te convide, né, a ajudar os caídos e amparar os infortunados, ir em busca dos sofredores e levar o conforto aos encarcerados, é de tua competência conhecer com quem estás, né, sintonizando pela chama viva dos corações. Então, se a gente quiser saber quem somos ou o que somos, né, basta ver o que está impresso em nós pelas nossas próprias companhias, pelas nossas próprias atitudes. A gente se revela, não tem como.
né? Às vezes você vê uma pessoa ali com um comportamento tão difícil, e aí você pensa, puxa, com quem ela anda, né? Será que ela atrai para si com boas companhias? Será que ela sabe o que está trazendo para si própria? Porque a gente pode falar, se compraz em determinadas situações de agir daquele jeito, porém as consequências, a responsabilidade, ela virá. É a lei, não tem como, a gente não foge dela, né, Fernanda? Exatamente, a gente não foge dela. E assim, é diferente, tudo bem. Ah, então tal pessoa me faz mal, mas a pessoa quer a minha companhia, ela precisa. Você não vai falar não para ela. Você não vai falar não, porque a caridade está em escutar os outros. Então, às vezes, você tem que se preparar para encontrar as pessoas. Faça uma oração antes de sair de casa. Tá? Você sabe que a pessoa não é uma boa companhia. Mas então, o que você faz? Então, o que você faz? Você ora por ela. Dá luz, né? Emana luz para ela, né? Para você, quando encontrar com ela, você tenha palavras certas para alcançar o espírito dela. E aí, né, o que isso tem a ver com saúde? Muito. Às vezes a gente vai se debilita, às vezes a nossa proteção, né, que a gente tem cai, né, e aí a gente vai ficar enfermo. E ele fala aqui, a tua saúde depende muito das companhias que tens. Olha aí. A gente não sabe depois por que cai a imunidade, né? Ai, estou doente, a minha imunidade caiu. Aqui nos referimos ao bem-estar de todos os corpos que servem ao espírito na jornada evolutiva. Então, a gente precisa usar esse instrumento, que é o corpo físico, essa dádiva que recebemos, como, não é, uma ferramenta através da qual a gente vai se habilitando para estar cada vez melhor dentro da nossa questão espiritual. Então, por isso que a saúde é importante. Ah, mas a vida continua, né? Mas não continua, mas nunca será como ela é hoje, nesta oportunidade valiosa que temos, né, Fernanda? Exatamente, Nando. Você falou tudo. E o próximo parágrafo eu achei bem interessante. O homem elevado é sempre assediado por enxame de almas sofredoras e, por vezes, de terríveis malfeitores que sempre o procuram tentando desvirtuar os seus mais sagrados ideais, porém, o bem é um sol que nunca se apaga. Eu achei muito forte, porque eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Então, eu imaginei uma pessoa como Jesus. Vamos pôr Jesus que fica mais fácil. Jesus, por tudo que ele iluminou todas as almas aqui na Terra. Quantos espíritos ruins, entre aspas, vamos dizer assim, perseguiram ele para que ele não fizesse o propósito dele, fizesse existir? Quantos? Que até ele meditava nos montes, ele se preparava. É a tal da preparação. A gente tem que seguir o modelo de Cristo, que é um modelo prático. Não é fácil, mas é prático. Não é fácil. É 5 minutos que seja. Vai para o seu monte interno. Vai, monta seu monte interno. Vai para o seu Himalaia interno, pelo amor de Deus, né? Vai para o seu interior e se conecta com o Pai Maior. Faça isso por você, pela sua saúde. E
Esqueça os outros. Fique um pouquinho, 5 minutos na sua bolha, em conexão você com o Pai. E se prepara, porque quando você se ilumina, muitos vão precisar da sua ajuda. E você vai ter que esquecer todos os seus problemas, que não são nada, perto de muitas almas sofredoras. A gente, quem tem essa oportunidade de escutar a Rádio Boa Nova, quem tem a oportunidade de se aperfeiçoar espiritualmente pela rádio, nós temos que dar exemplos para as almas sofredoras. E Deus nos dá provas no meio do caminho de sofredores. Às vezes você encontra, a pessoa nem verbaliza, nem pede ajuda. Ela simplesmente, pela face, demonstra que está sofrendo. E sem vergonha nenhuma, ou pensar no que os outros vão pensar, pergunte se ela está bem, se precisa de uma escuta ativa. É só isso. Exatamente. Aí, com as palavras da Fernanda, a gente vai dar uma pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações. Aquele momento que a gente sempre combina aí ou sugere para você deixar aí um recipiente com água, um copo de água. A Fernanda também está lá com o dela, eu estou aqui com o meu. E aí, no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, os benfeitores vão trabalhar e trazer aí boas energias para esse líquido precioso. Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, essa boa companhia desses queridos e amados que trabalham na seara de Jesus, possam nos inspirar, possam nos enviar intuições que vão ajudar que equilibremos nosso ser, que nos conduzamos por um caminho saudável, para que também a nossa saúde integral do nosso ser possa estar em equilíbrio, em harmonia. Que nós possamos ser os agentes de atração do equilíbrio, da harmonia que existe, por exemplo, na natureza, que vivem e que palpitam nas energias crísticas que chegam até nós, que nós possamos emoldurar o nosso ser de luz, de muita paz, de situações que nós mesmos plantamos, semeamos, plantamos e cuidamos, e que possamos ter bons frutos deste esforço. E com certeza teremos, se nos dedicarmos ao bem. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, a Ti, Senhor, que possa nos conduzir e possa conduzir os passos daqueles nossos irmãos que estão passando por desafios, por dores, sofrimentos. Irmãos nossos, dentro do nosso âmbito familiar, social, pessoas que conhecemos, que estão precisando de socorro, de ajuda, de amparo. Mentalizemos essas pessoas que conhecemos, emolduremos ela um quadro, uma moldura de luz. Que os benfeitores possam tecer em torno desta pessoa que agora nós estamos mentalizando, para que ela se equilibre. E assim também, nosso Mestre querido, pedimos a todos os seres no planeta Terra, a todos os seres que vivem no planeta Terra, desde aquele ser infinitamente pequeno até o ser maior, a todos os lugares, a todos os lares, a todos os corações, aos nossos familiares e entes queridos, as pessoas ligadas a nós, as pessoas do nosso planeta, a todos os reinos mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da Terra, Jesus. Que a tua paz chegue nos campos de guerra, que o teu amor chegue nos corações que estão
muitas vezes raivosos. Que a tua luz faça os olhos que estão cegos enxergarem, os passos que estão parados a caminharem, aqueles que estão com os braços fracos se fortalecerem para o trabalho. Ajuda-nos, Senhor, como quando estivestes entre nós. Vem novamente, Jesus, caminhar conosco, não tão somente agora, nesta hora, mas, Senhor, por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, porque com esse recadinho você pode fazer parte e vai fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, daqueles que se juntam para ajudar o próximo. Então a gente pede essa colaboração, não é para FEAL, é para essas pessoas que estão aí muitas vezes longe daqui, ou de onde estamos, em outros pontos do planeta. Entre no site amigosdaboanova.com.br, se associe. Ah, eu quero falar pelo telefone. Sim, temos o contato 0800 12 018 38 ou fixo 11 2458 3214. E também o WhatsApp, esse meio de comunicação rápida, instantânea, de mensagens que você pode enviar. É o 11 97 834 2246. Você pode também fazer uma doação assim espontânea, instantânea pelo Pix. Anote o Pix aí, 11 97 261 0272. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, colabore e contribua para que outras pessoas recebam aí, não é? Essa ajuda, esse socorro, esse amparo espiritual que a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior transmitem aí, né? Do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. E dessa mensagem de hoje, né, Fernanda? Tão importante que a gente cultive companhias espirituais a fim de que essas companhias possam nos beneficiar, como naturalmente vamos beneficiar essas companhias se assim a gente fizer o bem com essas pessoas. E essas pessoas, eu digo pessoas porque são pessoas. Os espíritos não são alienígenas ou são extraterrestres, não, estão aqui, são espíritos aqui ligados ao planeta, né, Fernando? E como nós temos nossa missão, eles também têm a missão deles, e aí compete a gente não julgá-los, e sim fazer o que é nos dado a fazer. A nossa missão deve ser cumprida. Exatamente, fazendo a nossa parte. Aí ele fala aqui, ó, se as tuas companhias te agridem, medida no que és e no que está fazendo, porque qualquer ponto de sintonia, mesmo que seja quase que imperceptível, gera vibrações da mesma ressonância e os dois campos de força se entrelaçam na mais perfeita simbiose espiritual e mesmo física. A gente não dá importância. Veja o que ele está dizendo. É uma coisa mínima, sutil, né, Fernanda? Exatamente, é sutil, é bem sutil. E essa parte assim, é o que todos nós vivenciamos. A agressão de uns para com os outros em palavras, e impor o que pensa também de forma agressiva, né? E não respeitando e não tolerando o pensamento do outro, né? Então eu percebo uma intolerância, né, no que o outro pensa na internet mesmo, né? Nesse mundo globalizado, que se a gente pensar que a rede social não está sendo mais um benefício que deveria ser, né? Muitos cancelariam. E a maldade, a organização da maldade está ali. Infelizmente, não, assim, a organização da bondade tem que fazer existir a partir da gente. A gente, que nem a Rádio Boa Nova, é um meio
que a gente tem que se unir para fazer coisas boas e enfrentar a nossa mente. Então, são meios de comunicação, tem casas de caridade, tem vários órgãos públicos que fazem existir a organização da bondade. Mas tem outros meios de comunicação que fazem o quê? A organização da maldade e faz com que uma propaganda da desesperança faz com que as pessoas percam a esperança. Se você for ver, eu vou assistir tal programa, aí começa, fulano, tarari, tarará, fala, opa, peraí, é disso, meu irmão, que você está se alimentando? De medo? Aí você começa a ter depressão, porque eu tô com medo, eu não vou conseguir sair, é o síndrome do pânico, eu tô com medo de sair por conta das notícias. Você tem que saber escolher. Sim, a maldade está lá fora, sempre existiu, independente do tempo. A questão é se a sua fé, se você tem sua fé, se você crê que seu mentor, seu anjo da guarda está do seu lado, para que temer o mal do outro se você se blindou antes de sair da sua casa? Você tem que se blindar ao sair e ao voltar. Porque você não pode deixar nenhuma maldade adentrar o seu recinto. Então, são duas orações. Ao acordar, para se preparar ao sair de casa, e antes de adentrar, afirmar pensamento para entrar. E os japoneses fazem isso, né? Assim, não todos, mas a maioria, né, que tem conhecimento. O que eles fazem também para não adentrar a casa? Eles tiram seus sapatos. Porque para não entrar nenhuma impureza adentro, né, para adentrar a sua casa. Então, eu não quero que nenhuma impureza entre em minha casa. Minha casa é um reflexo do meu interno. Se eu não quero que nenhuma impureza esteja dentro de mim, não quero que minha casa esteja impura também, que é um reflexo do interno. Então, eu retiro meus sapatos. É uma coisa muito... Eu acho muito bonito esse jeito de lidar. E é um firmamento diário, é um orar e vigiar. E a gente tem que ter a disciplina de fazer isso todo dia. Que a maldade pega qualquer vulnerabilidade nossa e joga na nossa cara, nos diminuindo, coisa que Jesus nunca fez com ninguém. Nem mesmo Maria Madalena foi um exemplo. Em nenhum momento nas Escrituras ele diminuiu Maria Madalena pelas escolhas que ela fez. Ele a orientou. Tipo, você tem a chance de contornar qualquer tipo de situação. Caiba agora você escolher um bom caminho. Como também tem outros personagens da história bíblica em que Jesus alertou e acolheu aqueles que eram rejeitados. E como tem muitos ainda nessa terra que são os rejeitados. E nós mesmos, a gente age como vários personagens bíblicos fez com Jesus, a rejeição. Não se rejeita ninguém. Vamos olhar para o nosso irmão com humildade e falar, e se fosse eu? Vamos abraçar ele, vamos acolher ele. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar hoje. Isso mesmo. Pena que o tempo está terminando e a gente tem nesse assunto aí que é incrível, que realmente ficaríamos horas e horas falando sobre essas questões que nós devemos a nós mesmos uns cuidados com a nossa saúde. E a nossa saúde implica também nas companhias espirituais, que nós atraímos e que nós temos responsabilidade por elas também. Fernanda, gratidão aí, né, por estar disponibilizar o seu tempo. Gratidão aí, vamos nos despedir aí. Obrigado, viu, Fernanda? Gratidão a todos, viu? Boa companhias espirituais hoje. Tá bom, então. Então, aquele tchau tradicional nosso. Tchau, Fernanda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, gente! Alvorada despertando com você. Alvorada
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.